E aí galera, tudo bem? Eu sou o William Mustache, professor de desenho e entusiasta do Game Dev. E estamos aqui dando continuidade à nossa série Desenhando do Zero. Vamos acender as luzes e ligar as sombras e entender como elas funcionam e podem deixar o seu desenho com muito mais vida. Então pega lápis, papel ou abre o seu programa de desenho favorito e vamos sombrear. Você já tentou sombrear um desenho e viu que ele ficou assim meio sem vida? Então hoje eu vou te mostrar como a luz e a sombra são responsáveis por trazer essa alma para dentro do seu desenho. Vamos ver aqui alguns exemplos e entender como que a luz interage com o ambiente. Então quando a gente fala de sombra e luz, a gente precisa entender alguns conceitos básicos de como que ela funciona. A gente precisa entender de onde que ela vem, a gente precisa entender aonde que ela vai tocar, a gente precisa entender quais tipos de sombra ela vai gerar. A partir dessas formas que são criadas com a luz, a gente consegue entender coisas do tipo a textura do material, se ele é refletivo ou não, a distância que o material está do outro, o quanto que esse material está bloqueando a luz para a gente. Então, por exemplo, aqui, ó, essa foto aqui do rosto, a gente tem essa fonte de luz vindo aqui desse fogo. Ela traz para a gente algumas informações, por exemplo, ela está gerando uma sombra projetada aqui desse palito. O palito, ele tem aqui uma luzinha, ó, um reflexo, que não é muito forte, não é muito intenso, não é tão refletivo. Então ele mostra pra gente aqui mais ou menos que tipo de material que é. A gente já sabe que ele não é um palitinho de ferro, né? A gente sabe que ele tem uma textura um pouquinho mais granulada. A partir da luz, a partir dessa informação que nós temos aqui, ele consegue identificar pra gente formas dos objetos, né? Então a gente consegue identificar, por exemplo, aqui o shape desse nariz, com essa sombra que está sendo criada aqui. A gente consegue identificar a forma do rosto. Então cada tracinho desse, cada forma dessa aqui, ó, a gente precisa entender, a gente precisa saber como aplicar em um desenho, para a gente poder criar coisas que elas tenham um valor a mais para quem está observando. Então se a gente for separar exato o que tem num desenho, a gente vai ter uma fonte de luz, sombras projetadas, sombras de objeto, luz base, a gente vai ter reflexo, a gente vai ter sombra oclusa, a gente vai ter luz rebatida. Então, entendendo o que são e quais são os elementos que compõem sombra e luz, a gente consegue se adequar e criar coisas que tragam um pouquinho mais de sensibilidade, que tragam um pouquinho mais de vivacidade para dentro do teu desenho. Então a gente vai ver agora, a gente viu mais ou menos aqui, eu só dei uma explicada rápida por cima, a gente vai entender agora isoladamente cada um desses elementos. Agora que a gente tem uma ideia, mesmo que simplificada, de como que a luz e a sombra funcionam, vamos pegar essas informações e aplicar em uma esfera. A gente vai chamar ela de esfera de sombra e luz. Lembrando que nem toda luz, nem toda informação de desenho que tu vê vai se comportar da mesma maneira que a gente vai aplicar aqui. O importante da gente entender o funcionamento dessa esfera é que quanto mais a gente aprende, mais a gente consegue se adaptar às situações que provavelmente vão aparecer nos seus desenhos. Para podermos entender então cada aspecto da sombra e luz, a gente precisa ter ao menos 3 objetos em cena. Um objeto que vai receber a luz e gerar as sombras, no caso aqui vai ser essa esfera, uma superfície ou a ausência dela, para a gente entender aonde que a sombra vai ser criada. Então aqui eu coloquei uma linha que ela está simulando o chão. E no mínimo uma fonte de luz, que aqui no caso eu coloquei uma lâmpada. A gente precisa ter em mente que a iluminação ela sempre vai seguir uma linha reta a partir da fonte de luz. No nosso caso aqui ela está indo para várias direções ao mesmo tempo. E assim que essa luz tocar no nosso objeto, ela vai trazer para a gente uma informação de uma área iluminada e uma área sombreada. E é aqui onde a gente começa a moldar a forma do nosso objeto, com uma linha que ela vai separar essas duas informações, que a gente vai chamar ela de terminator, núcleo ou core, como você quiser chamar. Essa linha terminator, ela separa as faces, os lados, a direção do objeto que está virada para a luz, do lado que está voltado contra ela. O terminator normalmente é a parte mais escura que vai ter naquele objeto, ou na região daquele objeto, né?
Agora que nós sabemos onde está o Terminator no nosso objeto, nós já temos separados a sombra base, a região que está virada contra a fonte de luz, e a luz base, que é a região que está voltada para a luz. Já temos um objeto que aparentemente existe na cena. Agora precisamos fazer com que ele ocupe um lugar no nosso espaço. E a forma que a gente tem de fazer isso é criando a famosa sombra projetada. Ela vai fazer a gente entender várias situações dentro do nosso desenho. Ela vai ajudar a gente a entender a direção da luz, a intensidade e proximidade dessa iluminação, a proximidade com outros objetos, no caso aqui o chão, e também a interferência de outras fontes de luz na cena. Ela vai ter uma pequena regra de linhas e perspectivas para poder ser aplicada, mas isso a gente vai deixar para um outro vídeo. Ela é uma sombra que ela pode ser intensa, caso a nossa fonte de iluminação esteja bem próxima, ou ela pode ser uma sombra que começa a difundir de acordo com a distância da nossa luz, ou caso existam outras fontes de iluminação dentro do nosso espaço. No caso aqui, como eu vou utilizar outras fontes de iluminação dentro dessa cena, eu optei por deixar a sombra projetada um tanto quanto difusa. Então aqui a gente tem essa variação onde ela começa forte e começa a se espalhar, começa a diminuir a intensidade dela de acordo com que ela vai se afastando da esfera. Um exemplo é uma pessoa, uma sombra, em um dia bem ensolarado e em um dia nublado. Num dia bem ensolarado, a gente vai ter a nossa sombra bem definida aqui no chão, né? Bem marcada na região da sombra projetada. Já num dia nublado, por mais que ele esteja iluminado, a gente consiga ver que é de dia, a nossa sombra ela tende a difundir, ó. A gente ainda consegue ver a existência dela, mas ela não é aquela sombra extremamente bem marcada no chão. Então, a intensidade da iluminação na tua cena, ela vai fazer com que a tua sombra projetada seja uma sombra intensa ou uma sombra difusa. Além da sombra projetada, uma outra sombra que serve como indicativo de proximidade entre objetos é a sombra oclusa. Ela é uma região que normalmente não consegue receber informação de iluminação de nenhuma fonte. Eu gosto de chamar de as linhas do mundo real. Um exemplo que eu sempre passo para os meus alunos é o seguinte: se você pegar a tua mão e, independente da iluminação que você tiver, você aproximar os seus dedos, ele vai gerar uma linha entre eles. Então essa proximidade entre os objetos é uma ausência de informação de luz naquele espaço. E ele vai fazer com que essa sombra densa seja criada. Porque no mundo real a gente não tem linha. Eu digo linha quando a gente fala no quesito de desenho, que a gente contorna as coisas. No mundo real ela não existe. E a gente tem esses exemplos, por exemplo aqui, quando eu aproximo os dedos, essa linha da marcação dos dedos ela é criada. Então isso é a sombra oclusa, essa proximidade que a gente vai ter entre objetos. Saindo das sombras agora e indo para a luz. A luz especular ou reflexo, ela pode ser aplicada de duas formas, como reflexão especular ou reflexão difusa, assim como a sombra ela pode ser uma iluminação intensa ou uma iluminação que ela vai se afastando, vai sumindo aos poucos. Ela vai ser responsável por ajudar a gente a entender qual é o tipo de material do nosso objeto. Aqui nós temos dois exemplos, da especular regular, que é essa luz bem aplicada, bem densa no nosso objeto, indicando onde está a nossa fonte de luz, e em outra situação é ela difusa. Ela ainda existe, mas ela não é tão intensa quanto a especular regular. Ela é uma luz que ela vai bater no nosso objeto e se afastar de uma maneira mais suave. E nós temos aqui também a ideia da luz rebatida, que é uma iluminação que ela vai vir da nossa fonte de luz principal, mas ela vai bater em outros cantos, por exemplo, no chão, na parede, em outros objetos próximos. Ela vai bater nesses objetos e voltar para o nosso objeto principal, trazendo uma iluminação um pouco mais simplificada, um pouco mais sutil, pegando informação de cor, pegando informação de luminosidade desse objeto e rebatendo no nosso objeto principal. Então aqui nesse exemplo, eu estou fazendo essa iluminação na parte de baixo, como se ela tivesse, como se a nossa luz principal batesse no chão e voltasse para a nossa esfera. Então ela pega um pouquinho dessa iluminação que está sendo refletida do chão.
E por fim, uma iluminação que nem sempre segue as regras da física, mas que dentro da ilustração ela vai servir como uma ferramenta muito importante. Ela vai ajudar a gente a definir zonas de interesse no nosso desenho. É a que a gente vai chamar de luz de recorte, ou ring light, que fisicamente é uma iluminação que vem da parte oposta da visão que temos do objeto, mas que em muitos casos é apenas uma iluminação criada para dar ênfase em determinadas regiões do nosso desenho, da nossa ilustração. Então aqui eu trouxe dois exemplos, um real, né, onde a gente vai ter essa backlight, essa ring light, trazendo o contorno do nosso objeto, dando ênfase aqui, né, nesses espaços, mas aqui onde a luz está vindo realmente de trás do nosso objeto. E uma outra situação é que numa ilustração, por exemplo, onde ela vai ter um artifício de dar um pouquinho de contraste, trazendo para a gente ênfase em regiões que acabariam se confundindo com o background, se confundindo com o cenário, e a gente perderia um pouquinho dessa informação. Então ela serve com esse atributo de trazer um pouquinho de atenção para aquela região, né? Com contraste que a gente vai ver o que ele é em um vídeo mais para frente. Bom, agora que nós temos as informações básicas para iluminar e sombrear qualquer desenho que a gente queira, então vou fazer aqui uma segunda esfera de sombra e luz para vocês verem como uma segunda informação de luz, uma informação de luz diferente, vai agir no nosso objeto. Então aqui para essa esfera eu optei por utilizar duas iluminações, uma fonte de luz vindo da direita bem forte e uma fonte de luz vindo de cima um pouquinho lá para frente do objeto, um pouco mais fraca. Então eu comecei fazendo o terminator dessa iluminação mais intensa, fiz ali a sombra projetada também de uma forma intensa, porque é uma luz que está próxima, uma luz que está trazendo uma intensidade bem forte para o desenho. Coloquei a lei especular, fiz toda a parte da iluminação. A luz rebatida eu já fiz ali meio que junto com a sombra base na hora que eu estava fazendo. E depois eu comecei a pensar nessa segunda iluminação vindo de cima da parte de trás. Então eu ajustei ali o Terminator, né? Eu fiz um pequeno cortezinho nele, dei uma diminuída na intensidade dele para que ele pudesse também trazer essa iluminação vindo lá de cima, onde ele vai cortar um pouco da intensidade da luz que está vindo aqui da direita. Mas como ele é mais fraco, ele não vai anular ela por completo. O nosso Terminator da luz da direita ainda vai ser mais forte do que o que vem lá da luz de cima. Assim como a luz da direita gerou a projetada, a luz que está vindo lá de cima, da frente, ela também gera uma sombra projetada, só que difusa. Por quê? Porque essa nossa iluminação da direita, ela está jogando luz em cima dessa sombra. Então ela vai ser uma sombra com uma intensidade mais fraca. Depois disso eu fiz ali o ring light, que é da própria luz que está vindo lá de cima, e fiz uns ajustezinhos ali na parte de iluminação da sombra oclusa que tem ali embaixo da nossa esfera. Então esse aí é um exemplo que eu fiz utilizando duas informações de iluminação na mesma esfera. Entendidos então de como que funciona a iluminação e a parte de sombra em um objeto no nosso desenho? Tá, William, mas você ensinou a gente a fazer esfera. E cubo, cilindro, cone, como é que essa iluminação vai interagir com esses objetos que são diferentes de uma esfera? Então vou mostrar para vocês aqui rapidinho como é que a gente aplica essa iluminação e essa sombra nesses objetos diferentes. Deu para ter uma ideia base de como é que essa sombra e iluminação funcionam nesses objetos? Então agora vamos fazer um resumo de tudo. Quando a gente trabalha com iluminação, a gente precisa de um objeto, de uma fonte de luz e uma superfície. A gente precisa definir a separação entre a luz base e a sombra base com o Terminator. A gente aplica a sombra projetada e a sombra oclusa para entender como o objeto fica na nossa cena. A gente coloca o reflexo para determinar uma ideia do material que a gente está desenhando. A gente rebate as luzes auxiliares e a gente coloca uma iluminação de recorte quando necessário. E antes de encerrar, assim como eu fiz no outro vídeo, eu vou pegar e vou mostrar para vocês aqui um exemplo de como é que eu estudo essas abordagens de sombra e luz, pegando uma referência e como que eu aplico ela no estudo. Então uma forma que eu gosto de trabalhar esse estudo de luz e sombra é pegar objetos simples, podem ser objetos geométricos, podem ser frutas, natureza morta. Se você quiser complicar até partes do corpo, dá para você estudar de uma forma bem interessante. Eu não aconselho você pegar cenários tão complexos, movimentos muito complexos para estudar essa questão da iluminação,
Talvez porque vai ser um processo muito cansativo e você aprenderia o mesmo se você pegasse algo simples e estudasse ali os fundamentos dele. Então aqui eu peguei uma pera, comecei fazendo toda essa estrutura de linhas delas de um jeito que eu passei no vídeo passado, fiz as formas, fui definindo as linhas, não me adentrei a querer fazer uma pera perfeita, porque é só um estudo, e aconselho vocês a fazerem isso, não queiram fazer coisas perfeitas quando vocês estiverem estudando, apenas tentem entender o que é que vocês estão fazendo. Daí eu segui uma linha de raciocínio que é, eu faço as linhas, daí eu coloco uma corzinha neutra ali só para poder separar um pouquinho do background, mesmo que eu já trabalhe com background que ele costuma ser uma cor neutra, eu sempre trabalho com cinza, eu gosto de colocar uma corzinha diferente. Depois eu marquei o Terminator, entendi ali mais ou menos como é que está vindo a luz, a iluminação na referência, marquei o Terminator ali. Interessante pensar que essa pera, se você olhar bem, dá pra gente separar em duas esferas. Uma esfera na parte de baixo e uma esfera na parte de cima, onde elas se juntam. Então eu fiz esse Terminator ali na parte de cima, na parte de baixo, e separei ali a face que está voltada para a luz, da face que está voltada para a sombra. Apliquei a sombra projetada, na referência não tem, porque ele está num cenário completamente escuro, mas eu deduzi de se a luz está vindo da nossa esquerda, a nossa sombra projetada iria para a direita e ali na referência tem um reflexo no chão. Eu não quis fazer essa superfície reflexiva porque eu queria fazer um estudo mais baseado no que eu acabei de mostrar para vocês. Daí trabalhei com essa luz especular, a luz rebatida, coloquei ali a nossa sombra oclusa, coloquei a especular. A especular ela tá numa pera, por mais que a pera tenha esse reflexo, ela não é aquela coisa cromada, então a nossa sombra especular ela não precisa ser tão intensa, então eu fiz uma coisa um pouquinho mais sutil. Apliquei a luz rebatida que está vindo de baixo, tanto que na nossa referência a gente tem uma iluminação auxiliar vermelha vindo dessa direita inferior ali. Na nossa referência ali eu só coloquei como uma luz rebatida padrão mesmo. Coloquei uma luz de recorte que eu gosto de colocar, eu gosto de separar o objeto sempre do background. E depois por fim ali eu só fiz uma marcaçãozinha para vocês verem essa separação. Então eu aconselho vocês a pegarem objetos simples, objetos básicos e irem fazendo passo a passo, processo a processo. Pensa de onde está vindo a luz, coloca o Terminator, separa as faces que estão para a luz e para a sombra, coloca a sombra projetada, aplica a sombra oclusa, veja onde é que está tendo essa parte reflexiva da especular no objeto, que isso vai determinar muito a textura do teu objeto. Depois eu fiz ali uma luz rebatida, para poder entender melhor a ambientação a qual eu coloquei esse objeto. E depois uma luz de recorte. E esse é um estudo padrão, estudo básico de sombra e luz, que aconselho vocês fazerem, coisa rápida. Você pega ali e faz 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, evitar se prender muito nessa parte do estudo. Evitar querer fazer um estudo tão complexo assim de sombra e luz nessa primeira etapa do desenvolvimento de vocês como desenhistas. Então pega ali e faz rápido. Eu digo rápido, mas prestando atenção no que você está fazendo. Então aconselho ali 20, 40, 1 horinha no máximo para um objeto desse aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, comenta qual a parte que você mais gostou e não deixa de se inscrever. No próximo vídeo eu vou eliminar um pouquinho mais esse caminho que você está traçando para se tornar um desenhista. Também vou deixar alguns exercícios no final do vídeo e lembre-se, faça de maneira orgânica, de uma forma relaxante e gostosa, que um pouquinho por dia você evolui bastante. No próximo vídeo vamos falar sobre perspectiva. Eu sou o William e até a próxima.